Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Eu sou o irmão Afrânio e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Vamos ler os Salmos do capítulo 15. Leiamos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra o que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Meu irmão e minha irmã, esse Salmo 15, nós vamos ter por título Salmo 15, Cidadão do Céu. Cidadão dos céus, aliás. Esse cidadão dos céus somos eu e somos você, que um dia iremos morar nos céus. Mas Davi, ele vai dizer que no período que ele escreveu esse Salmo, que algumas coisas estavam acontecendo que ele não estava concordando com os religiosos da sua época. Que apesar de eles estarem fazendo a sua ritualidade de forma correta, seguindo tudo a termo, como Deus tinha ensinado para Moisés e repassado para Arão, eles estavam seguindo tão a termo, tão corretamente, que eles não estavam enxergando uma outra parte desses ensinamentos. Eles estavam amando a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, estavam procurando servir ao Senhor na luz das Escrituras, mas faltava alguma coisa para eles andarem como cidadão dos céus, aqui nesse plano que nós vivemos. Que seria, ama teu próximo como a ti mesmo, que também fazia parte de um dos mandamentos. Então, leamos e vamos entender o que Davi quer que nós aprendamos e o que Davi estava falando que os religiosos da época estavam errados. Ele vai dizer, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Primeiro ele diz, quem é a pessoa? Possivelmente, alguém pode dizer, quem pode habitar no tabernáculo do Senhor são os israelitas, porque o povo eleito de Deus é o povo escolhido de Deus. É o povo que sabe que pode oferecer seus sacrifícios pacíficos ao Senhor. É o Senhor que honra o Senhor. É um povo que honra o Senhor, aliás, é um povo que procura obedecer às leis do Senhor, os seus preceitos. É um povo que, quando chega no tabernáculo do Senhor, as pessoas que têm os seus pecados, que sabem que está errado, levam o seu cordeiro, uma oferta pelo seu pecado, e apresenta ao altar ao sacerdote para que seja substituído o seu pecado. Bom, esse é o povo que está no tabernáculo, que vai buscar o Senhor, que pode ficar para fora da tenda, os que não vê que tem pecado, os que estão para dentro da tenda, os que vê que tem pecado, para poder mostrar o seu pecado levando seu sacrifício. Mas também são sacerdotes, aquele sacerdote que quer oferecer o sacrifício no altar, na brasa, ao entrar no tabernáculo, no compartimento dos santos, ele primeiro lava as mãos, ele faz direitinho, ele lava as mãos dele, ele não entra sujo. Ele segue. Tanto é que, quando se colocar aquela bacia, que tem que se colocar água, o sacerdote ele seguia tudo a termo. Então esse povo é desse jeito. Então os israelitas que seguem esse preceito. E o povo que servia ao Senhor oferecia tanto sacrifício de animais como pães. Os pães asmos. E esses pães asmos o sacerdote levava e colocava do lado direito, onde tinha que ter pelo menos 2 pães asmos dentro do santo, lá dos santos. Não era o santo dos santos, era o local dos santos, onde ficava o sacerdote, e o santo dos santos era outro compartimento. Era o santo lugar, o local do santo lugar, ficavam os pães. E o sacerdote, como ele tratava daqueles pães direitinho, ele via se estava mofado ou não, tinha mau cuidado, então ele seguia, ele podia ser chamado como aquele que pode habitar no teu tabernáculo. Como também o sacerdote, ele ia lá no altar, pegava uma brasa e colocava lá no incenso, para poder o incenso ele chegar diante da presença de Deus, mostrando que aquela vítima, que aquele cordeiro que morreu substituiu o pecado
daquela pessoa que se considerou pecador. Também ele seguia pela ritualidade, pegava aquela brasa que estava no incensário e levava para o candelabro, para acender o candelabro, para tudo ficar clareado, para tudo, nada ficar no escuro ali no tabernáculo. Então, havia toda uma preocupação da iluminação e das formas como as coisas aconteciam. Então, quando Davi está dizendo assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, os israelitas, os judeus vão dizer, somos nós, com certeza. Estamos seguindo a lei do Senhor. Nós somos o povo eleito de Deus. E Davi vai dizer também, e quem há de morar no teu santo monte, que era justamente onde era colocado o tabernáculo. Quem há, Senhor, de morar, quem há de ver o Senhor. Davi vai dizer que não era só os que seguiam a ritualidade do culto, a liturgia de forma correta, como é cobrada, como vinha de geração em geração. Ele vai dizer assim, olha, é o que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Ele vai dizer, Senhor, o cidadão do céu, que habitará no teu tabernáculo, que há de morar no teu santo monte, não é aquele que segue só a liturgia. Fazeis bem cumprir a liturgia, porque o Senhor mandou. Mas são aqueles que andam com integridade. É aqueles, Senhor, que eles são em casa, como eles são no trabalho, como eles são na igreja, em qualquer canto que eles estiverem, no tabernáculo, eles são o que são. Eles não mudam suas afeições, seus comportamentos. Eles são conhecidos em qualquer lugar, Senhor. Essas pessoas com integridade de coração, com integridade de alma, integridade de vida, esses são cidadãos do céu. Porque, Senhor, como eles são íntegros, eles praticam a justiça. Eles tratam aquelas pessoas que são iguais com igualdade e as desiguais com desigualdade. Porque quando ele pega os desiguais como as crianças, os desiguais como os adultos, os desiguais como os idosos, ele não trata todos da mesma forma, não. Ele trata a criança da forma que ela pode compreender. E ele trata o idoso da forma com que ele pode compreender. E o adulto da forma com que ele pode compreender. Ele trata os desiguais nessa desigualdade, garantindo assim a justiça da equidade, Senhor. Esse é o cidadão do céu. Também ele vai dizer, o de coração fala a verdade. Onde aquele, Senhor Deus, que chega, onde ele estiver, ele não vai dissimular suas palavras. Ele vai dizer o que sente, o que pensa, mas em prol do outro e dele. Ele não vai falar para o outro o que pensa do outro, sabendo que vai machucar, o que vai incomodar o outro, para o mal do outro. Porque dizer que ele vai falar alguma coisa para o bem do outro e sabe que aquela coisa vai apenas externalizar a fragilidade do outro, ele não está sendo sincero. Aliás, ele está sendo sincero, como diz alguns estudos, né? Ele não está sendo franco, porque a sinceridade, segundo alguns estudos, é dizer à pessoa a verdade na cara, é dizer o que a pessoa tem que ser ouvida. Então, o sincero, ele diz isso, ele diz dessa forma, eu não tenho vergonha, eu digo logo, eu não tenho medo. Esse é o sincero. O franco não. O franco, ele teme e treme antes de passar alguma coisa para alguém, porque ele quer o bem daquele alguém. O franco fala alguma coisa para o outro, e é uma verdade, mas uma verdade que vai fazer com que aquela pessoa se encontre dentro daquela situação que ele está embaraçado. Então ele vai dizer, tanto íntegro, como com justo, como que fala a verdade, esses são cidadãos do céu. O que não difama com a língua. Ele está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que lá em Jerusalém tinha aquelas pessoas que, ao saber de alguma coisa de alguém, corria para avisar os demais, corria para difamar com a língua. A língua é como fogo, sai queimando, destruindo tudo. E nós sabemos, eu e você, que se nós soubermos alguma coisa de alguém que é verdade e nós espalharmos aquilo, estamos errados também. Porque existe a calúnia e a difamação. A calúnia é quando se levanta algo sobre alguém que é mentiroso.
E a difamação é quando difama aquela mentira. Pois seja a verdade, ou seja a mentira, o salmista está dizendo aqui que nós não podemos difamar. Então é isso que estava acontecendo lá. As pessoas estavam difamando os outros. Ainda que eles pegassem, escutassem aquela história e fosse mentirosa, eles difamavam, ainda que fosse uma verdade, fosse uma mentira, mas difamavam. Então diz que nós não devemos difamar, porque o difamar não é característica do cidadão do céu. Por isso que eu e você temos que ter cuidado com nossa língua. E também ele vai dizer, não faz mal ao próximo. Porque quando nós não difamamos, nós não derrubamos o bom nome do próximo. É muito difícil, meu irmão, minha irmã. É difícil nós chegarmos a esse mundo. É difícil nós vencermos esse mundo. É difícil porque o Senhor disse, do suor da terra comerás e dele tirará teu sustento. A terra agora não vai ser mais fácil para você, vai ter cardos e abrolhos, vai ter mais dificuldade. Se não bastasse, nós teremos grau de dificuldade aumentado para manter o nosso bom nome, para manter a nossa personalidade, sermos reconhecidos como trabalhadores, como pessoas, como honestos, é difícil. Aí vem uma outra pessoa e vem e denigre a imagem. Denigre o bom nome que a pessoa, que o pai da pessoa, que a mãe da pessoa, os parentes da pessoa, a própria pessoa fez tudo para manter aquele bom nome e vem difama, então faz mal ao próximo. Quando ele fala que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo. Nem lance injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra o que teme ao Senhor. E ele está dizendo aqui, Davi, que naquele tempo acontecia que os religiosos se aproximavam só de quem tinha recursos financeiros, só dos réprobos, pessoas que se enriqueciam injustamente, pessoa que crescia todas as suas finanças de forma desordenada, explorando, roubando, matando, e esses eram elogiados como os servos de Deus. Esses eram considerados como os eleitos de Deus. E ele está dizendo assim, meu irmão, minha irmã, o que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra o que teme ao Senhor. E naquele tempo, as pessoas, elas tinham desprezível ao que honrava o Senhor. Veja que era o contrário. E tinha com bons olhos o réprobo, fazia o contrário. Davi dizia, não, nem assim não. Nós, cidadãos do céu, Davi dizia para eles, nós temos que olhar com os olhos, ter para os olhos desprezível o réprobo. Não temos que considerar como ele chegou a ter o que ter, fazer o que faz. Não temos que considerar. Não temos que aprovar o fim deles se os meios forem todos injustos. O fim não justifica os meios. Davi está dizendo isso para eles. Mas honra o que teme ao Senhor. Então aqueles que buscam o Senhor, amar ao Senhor, ter os passos levados pelo Senhor, onde a sua palavra para Ele é lâmpada para os seus olhos, lâmpada para os seus pés, caminho e lâmpada para o seu caminho, esse aí tem que ser honrado pelo Senhor, tem que ser honrado pelo povo de Israel. Mas estava ao contrário. Lá eles estavam muito apegados à ganância. Lá os religiosos estavam se apegando muito a quem tinha dinheiro. E Davi fala que não é para ser desse jeito. Não é para procurar os réprobos. É para procurar aqueles que servem ao Senhor, porque mais honra aos que temem ao Senhor. E a palavra do Senhor fala que merecem honra, dê honra. Honrar aqueles que com sua vida buscam o Senhor, que com sua família buscam o Senhor, que com suas rendas buscam o Senhor. Tem que honrar esses. E ele dizendo mais, irmãos, ele vai dizendo o que jura com dano próprio e não se retrata. O que quando faz, gera um compromisso com o outro, ele faz um acordo com o outro, apesar de que aquela circunstância vai fazer com que ele sofra, ele sofre, mas aguenta até o final do acordo. Ele não descumpre o acordo, leva até o final, porque sabe que quando ele tratou com a pessoa um acordo, aquele acordo ficou acima dos dois. E ele não pode, de forma sozinha e única, de quebrar e querer sair daquele acordo.
ele sofre aquelas consequências, mas sabendo que assim ele vai manter a palavra dele. Porque ainda como ele quer manter bom o nome do outro, ele quer manter bom o seu nome também. Ele ama o seu próximo como ama a si mesmo. Ele faz com o seu próximo como quer que faça consigo. Aí Davi vai dizer que trata o seu próximo como quer ser tratado, ama o seu próximo como quer ser amado, respeita o seu próximo como quer ser respeitado, considera o seu próximo como quer ser considerado. É isso que Davi vai dizer. As características do cidadão dos céus. E também ele vai dizer no versículo 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura. É o que sabe que o irmão está passando por dificuldade e vai emprestar, mas não quer emprestar porque quer se aproveitar da dificuldade do irmão, não. É aquele que vai emprestar porque quer ajudar o irmão mesmo. Que sabe que o irmão não está numa situação fácil, boa, e sabe que na hora certa o irmão vai poder devolver o que ele pediu emprestado. Ele não se aproveita da ocasião. Alguns dizem que a ocasião revela, ou faz, que a ocasião faz o ladrão. Mas o que Davi está dizendo aqui é que ela revela o perverso. E nós temos que não entrar nesse momento dos perversos. Nós temos que aprender a, quando emprestarmos para o nosso próximo, a gente vê que o nosso empréstimo é para que socorra a vida dele. Para que entender que naquele momento que aquela pessoa chegou até nós, pedindo aquele empréstimo, é porque nós somos o único recurso que aquela pessoa está contando. Meus irmãos e minhas irmãs, se alguém nos procura, vamos pensar que aquela pessoa só nos enxergou para poder resolver a vida dela. Nós somos o último recurso dela às vezes. Se nós temos condições de emprestar para alguém, não vamos nos aproveitar da situação daquela pessoa. Isso que Davi está nos ensinando, que a palavra de Deus nos ensina. E também vai dizer, nem aceita suborno contra o inocente, onde uma pessoa está sendo culpada por algo que ela não fez, e quem está levantando a acusação tem um certo recurso financeiro e nos convida, a mim e a você, dizer, te pago tanto para que você prove que aquela pessoa é culpada. Aceitar suborno. Naquele tempo, as pessoas de Israel, de Jerusalém, os ricos chegavam, que colocava o pobre em alguma demanda judiciária, levantava alguma testemunha, e ele comprava as testemunhas. E Davi está dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Porque lá, Senhor, as pessoas se vendem para entregar o inocente. Mas, Senhor, nós sabemos que o que não aceita suborno contra o inocente, esse é um cidadão dos céus. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, ele vai dizer, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quando ele fala não será jamais abalado, é bom nós entendermos que nós estaremos em bem. Nós estaremos com a mente muito bem com Deus. Nós estaremos com a mente muito bem conosco, porque nós estaremos mais e mais dessa forma exalando o perfume de Cristo. Estaremos dessa forma mais e mais sendo luz para aqueles que andam nas trevas. Estaremos dando dessa forma uma possibilidade das pessoas terem gosto na vida, sendo sal da terra. Nessa situação que nós estamos passando, dessa pandemia, onde aparece o desemprego, onde aparece a falta de alimento, onde aparece a doença, que nós, irmãos e meus irmãos, nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque se nós agirmos assim, com certeza o nosso Deus vai deixar com que nós jamais sejamos abalados. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém.